Bom dia a todos os irmãos. Nós queremos chamar a atenção de todos para nós darmos início à nossa escola dominical desta manhã, dia 13 de fevereiro de 2022. Vamos dar início então cantando juntos o hino de número 321 do nosso inário, Sempre de Ti Mais Perto, 321. Vamos ficar de pé para nós estarmos orando neste momento. Vou pedir o meu irmão Israel possa nos elevar a Deus uma palavra de oração. Meu Deus, nosso amado e eterno Pai, graças te damos, Senhor, por estarmos mais uma vez na tua casa, podendo louvar o teu nome e agradecer o teu nome, porque tu és digno de todo louvor e toda adoração. Graças te damos, Senhor, por essa oportunidade aqui. Pedimos por essa reunião, por essa escola bíblica dominical, pelo dirigente, pela palavra que será ministrada aqui, pelo preletor. Só posso estar falando aos nossos corações, não somente aqui, mas em todas as localidades onde a tua palavra tem sido pregada. Nós queremos orar, agradecer, pedindo por aquelas pessoas que não podem estar aqui. Só posso estar visitando cada uma delas, seja qual situação. Nós oramos, agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos fazer a leitura da nossa lição desta manhã, dia 13 de fevereiro de 2022. O título da nossa lição é Jesus, o Grande Médico. O texto áureo se encontra em João, capítulo 9,
o verso 32, que diz o seguinte: Desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Nós vamos ler o texto da lição que se encontra em João capítulo 9, a partir do verso 1 ao verso 12 e depois do verso 30 ao verso 38. João capítulo 9, a partir do verso 1. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou com o lodo os olhos do cego. E disse-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego diziam: Não é este aquele que estava sentado e mendigava? Uns diziam: É este. E outros: Parece-se com ele. Ele dizia: Sou eu. Diziam-lhe, pois: Como se te abriram os olhos? Ele respondeu e disse-lhes: O homem chamado Jesus fez lodo e untou-me os olhos e disse-me: Vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui e lavei-me e vi. Disseram-lhe, pois: Onde está ele? Respondeu: Não sei. Agora, do verso 30 ao verso 38. O homem respondeu e disse-lhes: Nisto, pois, está a maravilha, que vós não saibais de onde ele é e me abrisse os olhos. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. Responderam eles e disseram-lhe: Tu és nascido todo em pecados e nos ensina a nós? E expulsaram-no. Jesus ouviu que o tinham expulsado e, encontrando-o, disse-lhe: Crês tu no Filho de Deus? Ele respondeu e disse: Quem é ele, Senhor, para que nele creia? E Jesus lhe disse: Tu já o tens visto, e é aquele que fala contigo. Ele disse: Creio, Senhor, e o adorou. Amém. Que o Senhor abençoe a leitura e a explicação da sua palavra. Nós vamos fazer a coleta e logo em seguida nós vamos passar a palavra ao irmão Vitor, que está com compromisso nesta manhã. Irmão Vitor, tenha liberdade, que o Senhor te abençoe, irmão.
Nós agradecemos ao Senhor a oportunidade de estarmos aqui na manhã desse dia, com o objetivo de compartilhar da sua palavra. Nós agradecemos porque são as misericórdias do Senhor que nos dá força, nos sustenta para que a cada dia, estejamos na presença dEle, com as nossas falhas, nossas imperfeições, mas com o propósito sempre seguro de que, estando na presença do nosso Deus, nós haveremos de ter alegria. A lição, como foi mencionado aqui, tem como título Jesus, o Grande Médico. E o texto também nós bem conhecemos, o cego, aquele cego de nascença, algo inédito em relação à sua cura para todos aqueles que estavam ali naquele momento. E o escritor da lição faz uma proposta aqui para nós, para nós meditarmos nesta manhã, trazendo e fazendo um paralelo de Jesus Cristo como médico, destacando a profissão da medicina, destacando o médico humano, que nós, num momento ou outro da nossa vida, nós vamos precisar, e por que não dizer todos os momentos, porque a grande maioria, na atualidade, em relação a nascimento, busca um acompanhamento médico. Muito bem. O título, então, é Jesus, o Grande Médico. E o escritor destaca aqui na revista a cegueira de nascença desse homem, e ele registra o seguinte: esta cura mostra que somente o Senhor Jesus pode ser considerado grande médico, porque a situação desse cego realmente era um desafio para a ocasião. Uma doença, uma anomalia de nascimento. E somente alguém especial poderia reverter aquele quadro. Eu posso pensar no coração daquele cego que ele não tinha nenhuma esperança em relação à medicina da época. Porque o registro da palavra de Deus é nesse sentido, de que até então, desde que o mundo é mundo, ninguém tinha tido notícia de cura de um cego de nascença. Então, nós podemos pensar que aquele homem não tinha esperança em relação à cura de sua doença. Nós sabemos que tem algumas doenças ao longo da história do homem, que não tem cura também, e até nos nossos dias, doenças que têm tratamento, têm acompanhamento, busca estabilizar aquela enfermidade ou trazer alguma melhora à luz de medicamentos, de fisioterapia e de uma série de mecanismos que a medicina tem para oferecer. Mas a pessoa vai levar aquela doença até a morte. É uma doença incurável. O escritor destaca aqui também, na primeira parte da lição, que o fato de ser sábado, e era um questionamento ali, não pode ser considerado em se tratando de fazer o bem, porque lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 14, está escrito: amarás o teu próximo, E o Senhor Jesus Cristo ali amou a vida daquele homem.
E todos aqueles que viram aquela cura deveriam ter o mesmo sentimento que Cristo em relação ao amor às pessoas. Isso já traz uma lição importante para nós, se nós levarmos isso para o campo espiritual, e é o que o escritor deseja. Não é mesmo? Não importa em que circunstâncias, mas nós devemos manifestar o nosso amor em relação às pessoas doentes espiritualmente. Não importa a circunstância, não importa de onde ela veio, não importa no lugar de promiscuidade que ela esteja, não importa no grau sangrento da sua ideologia, nós precisamos amar. E nós temos visto a cada dia, nesses últimos tempos, e aqui no nosso país com muita frequência, a ausência de amor pelo semelhante. Se levantou a bandeira de um partido que não me agrada, a minha reação é uma reação tenebrosa em relação àquela pessoa, ainda como cristão. Se falou de uma ideologia que não me agrada, um furor imenso que cresce dentro de mim contra aquela pessoa ou aquele grupo de pessoas. O amar que o Senhor Jesus Cristo nos ensina é o amor incondicional em relação à alma perdida. O Senhor Jesus Cristo amou as pessoas e nem por isso compartilhou o que elas compartilhavam, né? O Senhor Jesus Cristo amou as pessoas e convidou para que nós amássemos também, e isso não significa que nós aprovamos o que as pessoas fazem no seu dia a dia. Então o escritor convida a gente a pensar nesse sentido. E aí ele vem destacando aqui as causas da doença, né? Jesus viu um homem cego de nascença e, curando a cegueira física, ele revela o seu maior desejo, que é curar a cegueira espiritual. As causas da doença física daquele homem pouco importava diante da grandiosidade do amor de Cristo em relação àquela alma. Mas com essa cura, ele quis mostrar para as pessoas o campo espiritual em que ele veio para disseminar estaria aberto. Estaria aberto. Porque, sobretudo, ele veio para curar a cegueira espiritual das pessoas. E aí tem um outro destaque aqui na revista, o médico em ação, né? O modo usado para realizar as curas, diferente de cada um, né? Alguns criticam, o Senhor Jesus Cristo cuspiu do chão, fez lodo, passou aquele lodo no olho da pessoa, ainda mandou o cidadão ir lá no tanque de Siloé. Por que ele fez essa série de coisas? Tem os seus propósitos. E um dos propósitos era para demonstrar para nós que nem sempre as condutas do Senhor Jesus Cristo em relação à vida espiritual de cada um devem ser de uma mesma forma, né? E às vezes, o escritor questiona isso aqui, nós tomamos notícia de que alguém foi curado de determinada doença e nós exigimos de Deus que cure outras pessoas também, da mesma forma que curou aquela. O Senhor tem sua forma de agir, o seu modo de agir. Ele não está condicionado à nossa vontade e o nosso mando. Ele está condicionado à vontade dele. Vários ele colocou a mão e foram curados.
Outros, ele transferiu isso para os discípulos e os seus discípulos passavam perto das pessoas e as pessoas eram curadas. Então, não devemos questionar em relação aos mecanismos para essa cura espiritual. O Senhor, ele cura de diversas formas, através de uma pregação. A palavra chega ao coração de alguém pela ação do Espírito e é curada. Através de um cântico espiritual, a pessoa ouve a música, interpreta aquela música e o Espírito toca no seu coração, né? Através de eventos naturais. Quantas histórias nós conhecemos de pessoas que não tiveram contato direto com a pregação do Evangelho, mas desenvolveram a sua fé ao ponto de aceitarem Cristo como Salvador através de um evento natural, às vezes até através de um aperto financeiro. Diversas histórias, né, nós conhecemos com relação a essa questão. Um outro tópico aqui destacado é o testemunho da cura, né? E aqui ele destaca a fé. A fé de uns entrou em choque com a incredulidade de outros, e o homem começou a ter dificuldade em provar ao povo a sua cura, né? Aqueles que estavam buscando criticar o Senhor Jesus Cristo por ter curado aquele homem, ficavam a buscar os motivos pelos quais ele agiu daquela forma num dia em que não poderia agir, religiosamente falando, né? Então, olha, ele foi interrogado por diversas vezes, por diversas pessoas, o homem que foi curado. Foi um homem chamado Jesus que fez lá um lodo, passou e eu fui curado. E aí eram questionados, foram vários questionamentos, né, até ele entender, né, ao final do texto, do capítulo, que quem fez a cura foi o próprio Cristo, né? E ele aceitou Cristo, e a prova disso é que o Senhor encontrou com ele, quando ele foi expulso da presença das autoridades religiosas, e o Senhor Jesus Cristo falou: fui eu. E ele adorou o Senhor Jesus Cristo. E um outro tópico aqui fala o médico divino e o ambiente da cura, né? A maravilha está em que abriu os olhos daquele homem, né? Foi um ambiente que levou a um resultado positivo e que trouxe alegria no coração daquele homem. E fazendo esse resumo aqui da lição, nós vamos trabalhar alguns tópicos importantes direcionados a esse tema. Jesus, o grande médico. E eu intitulei aqui, Jesus, o médico da alma. Eu gostaria de pedir o Ismael para Mateus 9, de 9 a 12. Olha que situação interessante, Mateus 9, de 9 a 12. E Jesus, passando diante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus e disse: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa, assentado à mesa, chegaram muitos publicanos, destaca isso aí, e pecadores, e assentaram-se junto com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isso, outra classe difícil, disseram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Aí vem a grande resposta. Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. Não necessitam de médico os sãos. É uma realidade. Se você vai ao médico, pressupõe que você está com alguma anomalia ou está investigando algum problema de saúde. É natural. Não é mesmo? É natural. Agora,
se nós formos pensar nesse versículo pelo ângulo espiritual, e é o que o Senhor Jesus Cristo está querendo dizer ali, né? Levando em consideração o contexto, ele está falando de publicanos, de pecadores, de sentar todo mundo à mesa, discípulos, publicanos, pecadores, fariseus, Jesus, uma confusão danada de gente, né? O Senhor Jesus Cristo falou, olha, não necessita de médico os sãos, mas sim os doentes. E quando ele diz isso, ele está querendo mostrar para aqueles que estavam indagando ele que todos são doentes. Todos são pecadores. E ele estava ali para salvar os pecadores. Olha, fariseus, olha, publicanos. Todos pecaram. Então, se eu vim a esse mundo para livrar o homem do pecado da morte, e se todos pecaram, é evidente que, como médico da alma, como grande médico, como único médico da alma, eu tenho que receber publicanos e pecadores. Pois não? Ele já conhecia o coração daquele homem, para ele tomar aquela atitude. Quando ele convidou Mateus para segui-lo, ele também já sabia o coração de Mateus. Ele é onisciente. Mas é justamente por isso, Afrânio, ele quer transmitir para nós que não conhecemos, né? Os que fizeram a pergunta a ele ficaram até indignados com aquela situação, mas como esse homem que se diz Deus está sentado com publicanos e pecadores? Não, é justamente porque eu preciso ensinar a vocês. Eu assento com publicanos e pecadores porque eu sou o médico dos médicos e vocês são doentes da alma. E todos são doentes da alma e precisam da cura espiritual, né? O médico, olha só, a medicina, destacando aqui, é um dom dado aos homens por Deus. É uma maravilha, né? A história da medicina. Entretanto, para exercer tal função, é necessário ter conhecimento, formação e treinamento. E olha que coisa interessante está escrito lá, Ismael, em Colossenses capítulo 4, versículo 14. Colossenses capítulo 4, versículo 14. O apóstolo Paulo, saudando algumas pessoas, ele disse assim, saúda-vos a Lucas, o médico. Lucas, o médico. Com essa expressão, nós estamos querendo dizer que até os médicos, como Lucas, precisam do médico Jesus Cristo. E é interessante nós pensarmos essa situação. Até o médico Lucas, em exercício de sua função, acreditava e anunciava os feitos de Jesus. E porque ele tinha plena certeza que Jesus é o único médico que pode curar todas e quaisquer enfermidades, não só do corpo, mas também da alma. A medicina, por mais exemplar que ela seja, cuida do corpo. Raríssimas são as especialidades que conseguem chegar a tratar da alma das pessoas. Jesus, entretanto, faz o serviço completo. Eu fico pensando, que experiência bacana, né? Que experiência
espiritual e saudável viveu Lucas? Médico, chamado por Cristo para aceitá-lo como Senhor e Salvador. E muito mais ainda, chamado para ser um de seus discípulos, apóstolos. Lucas, que exercia a profissão brilhante da medicina, foi chamado por Cristo para andar com ele, para ser um dos integrantes do seu ministério. Ele, com certeza, pensava assim: eu estou andando com o único médico, o médico dos médicos, o médico da alma. E eu, como médico, dizia Lucas no meu pensamento, precisei aceitar esse médico Jesus Cristo para conhecer que, para ele, não existe enfermidade incurável. E muito mais, ele atinge a enfermidade da alma, do espírito, né? Que decorre do pecado. Existem enfermidades que, por mais capacidade que alguém possua e por mais domínio da ciência e conhecimento das letras, não descobrirá o antídoto para exterminá-la. Porque existem enfermidades que é para a ação da presença de Deus, para glória do nome de Deus e da pessoa do Senhor Jesus Cristo como Salvador. E aí é um pensamento meu. Possivelmente, um dos motivos para a conversão de Lucas seja para mostrar a todos que os médicos precisam do médico Jesus. Certamente, ele, e eu penso assim, e gostaria que você analisasse também, presenciou Jesus e também os discípulos, no nome de Jesus, curar pessoas com doenças que ele mesmo, Lucas, tinha diagnosticado e dito para a pessoa assim: olha, eu não tenho como médico resolver a sua doença. É possível, porque ele exercia a profissão da medicina, né? E daí a pouco ele é chamado por Cristo para integrar pela salvação aquele grupo de apóstolos. Ismael, João 11:4, por favor. E Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Isso, ao ouvir uma palavra como essa, eu fico pensando a humildade de Lucas como médico, né? Ouvindo Jesus falar de enfermidade com tanta capacidade, com tanta fluência, com tanta firmeza, com tanta verdade. Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Foram...
E ele provavelmente deu o testemunho dele. Então, a lição que podemos tirar é que o Evangelho deve ser divulgado, difundido, espalhado. Com certeza, com certeza. Embora tenha outras passagens, né, que essa situação ficou como que em oculto, né, como aquela mulher que tocou na orla do vestido do Senhor Jesus Cristo, e Jesus Cristo, olha, de mim saiu virtude, aconteceu alguma coisa aqui, e ninguém ficou sabendo de nada naquele momento, né? Mas são lições importantes. E aqui uma pergunta: se tudo que ocorresse com o ser humano pudéssemos resolver, qual glória daríamos a Deus? Se você fosse no médico hoje, ele resolvesse seu problema hoje. Se alguém fosse no médico amanhã, esse médico resolvesse o problema. E tem muita coisa dentro de nós assim. Nós estamos querendo resolver todos os nossos problemas por nós mesmos, pela nossa capacidade, pelo conhecimento da tecnologia, pelo conhecimento da ciência. Não estou dizendo que é errado. Não estou dizendo que é errado. Eu mesmo, com a Gessiné, já fomos em diversos médicos para buscar uma cura para a enfermidade. E em muitas situações, gastaríamos tempo aqui para falar isso. Não é que isso é errado, mas tem situações que precisam ser para a glória de Deus. E Ele não capacita o homem para resolver todos os problemas, porque senão não precisava dele. O homem já não busca a Deus por natureza, não é mesmo? Desde o pecado ele é resistente a Deus, à vontade de Deus, à presença de Deus. Se Deus permitisse, então, que o homem conseguisse resolver todos os seus problemas aqui, por conta dele mesmo, ele não seria glorificado. Vale salientar que em tudo que se refere ao homem, pode ocorrer erros. Então, mesmo sendo a medicina propícia a curar determinada doença, é fundamental confiar em Deus. Ainda que você tenha sido curado de alguma enfermidade através de um médico humano, erga sua mão para os céus, agradeça a Deus, porque a medicina por si só é uma dádiva de Deus, né? A ciência, ela é o fruto da vontade de Deus e a sua evolução. E se utilizado para o bem-estar das pessoas, é importantíssimo. Nós estamos vivendo há uns 2 anos para cá uma avalanche de médico, hospital, remédio, não é mesmo? Exames. E a gente tem visto, pelo menos lá em Muriaé tem sido constante, quando alguém que passou pela intubação e recuperou, quando é anunciado a alta daquela pessoa, os parentes vão à frente do hospital, às vezes alguns evangélicos vão com instrumentos e tocam e cantam e louvam o nome do nosso Deus. Que coisa maravilhosa. Mas também estamos vendo o outro lado, e talvez vocês não saibam. Lá para nós, na justiça, tem chegado um monte de pedido de indenização por erro médico. Tem crescido demais esses números em relação à busca de indenização de parentes, de pessoas que faleceram, ou que não foram curadas, ou que tiveram alguma anomalia grave e não retornou ao normal, estão procurando. Então, a gente olha tanto de um lado pessoas satisfeitas, né, com a medicina, do outro lado pessoas insatisfeitas, buscando a justiça. Olha, Ismael, o que escreveu Lucas, lá no capítulo 8, versículo 43, por favor. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue, havia 12 anos, e gastara com os médicos, o médico que está escrevendo isso, hein?
O médico Lucas que está escrevendo isso. E eu estou querendo destacar isso aqui porque é bem possível que essa mulher tenha procurado ele. Não sei, a Bíblia não fala. Mas bem possível, ele conhece a história. Ó, e uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos e gastara com os médicos todos os seus haveres e por nenhum pudera ser curada. Olha que coisa interessante. É possível a gente pensar que essa mulher tenha procurado Lucas como médico para expor sua enfermidade. Ele escreveu ali, ele não ia escrever isso à toa. Foi ele que escreveu. Olha só, gastara todos os médicos, todos os seus haveres. Gastara com os médicos, vários médicos, e não resolveu o seu problema. Essa mulher, espiritualmente falando, ela encontrou com Jesus, o médico dos médicos. Ainda que as mãos do homem venham cometer erros, as mãos de Jesus jamais falharão. Não existe em todos os tempos um único ser que foi tocado por Jesus que continuasse enfermo. Não existe. É a certeza que nós temos. Ali, aquela mulher procurou vários médicos. Gastou o dinheiro que tinha. E ninguém resolveu o problema dela. Espiritualmente falando, nós temos fé nisso. E é por isso que nós temos que divulgar essa salvação. Não há registro na Bíblia de ninguém com o coração quebrantado e contrito que tenha se postado diante de Cristo e Cristo não tenha curado espiritualmente essa pessoa. É uma certeza que está no nosso coração. Que continuasse enfermo, porque o toque de Jesus não acontece apenas no corpo, na carne. Provém de dentro, do âmago, do profundo. Quando Jesus cura o corpo, foi porque primeiro ele curou o espírito foi tocado, levando esta pessoa a crer no sobrenatural de Deus. Então, a cura acontece e flui de dentro para fora. Isso fortalece a nossa vida, fortalece a nossa fé. Não estou dizendo que enfermos do corpo não devemos procurar os recursos da medicina. Devemos, porque esses recursos estão aí por concessão de Deus. Homens inteligentes, como disse no início, que prepararam, que tiveram a busca do conhecimento, da formação e do treinamento para serem médicos, né? Mas precisamos entender que Jesus quer mais do que a cura do corpo. E em todas as intervenções dele, foi com o objetivo de alcançar a alma e o espírito das pessoas. E tem um porquê disso, né? Vamos lá, Ismael. Gênesis 1:26 é o porquê. Ele conhece você e eu. Foi ele que nos fez. E isso faz toda a diferença. Olha lá. E disse Deus: façamos, está no plural, façamos o homem a nossa, está no plural, imagem, conforme a nossa, está no plural, semelhança. Só até aí. Por isso que ele quer não somente desvendar de forma
clara e resolver o problema do corpo, mas, sobretudo, o problema da alma, porque foi Ele que fez eu e você. E quem fez sabe onde está o problema. Conforme o irmão Afrânio falou, ele sabia onde estava o problema daquele cego de nascença. Ele sabe em que parte do corpo, o que faltou para que aquele homem nascesse com visão. Por que Jesus Cristo sabe? Porque Ele que fez. Ele participou, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Oi? Pois não? E aqui sobre a mulher do sangue, aqui 48, versículo 48. Pode ler. E ele lhe disse: tem bom ânimo, filho, a tua fé te salvou. Vai em paz. Duas coisas. Exatamente. Da doença física e a outra, a alma. Exatamente. E ele persistiu nela, com toda certeza, a fé que ela teve de desdobrar perante a multidão, para somente tocar na obra do manto. Exatamente. Né? A preocupação do Senhor em dar acesso às pessoas durante o seu ministério, para que pudessem conhecê-lo como Salvador da alma. E aqui, comentando sobre esse façamos a nossa imagem e semelhança, foi dele também o projeto de nossa existência. Somos o reflexo dele. Cada detalhe do nosso corpo foi colocado por ele. Foi exatamente por isso que ele cuspiu na terra e fez o barro, o lodo, para curar a visão do cego. A composição humana foi terra com o seu fôlego. Ismael, Gênesis 2:7 trata desse assunto de forma muito clara. Olha só como as coisas encaixam quando nós tratamos da palavra de Deus. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Eu fiz a pergunta no início, né? Por que Jesus Cristo mandou mexer na terra, fazer lodo, sujar a cara do rapaz, levar... A resposta aí. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Jesus tem resposta para todas as perguntas. E todas as respostas de Jesus são incontestáveis. Nós podemos não aceitar. Nós podemos rebelar contra ela. É o que acontece com o homem. E às vezes nós também já somos salvos. Mas o certo é que ele sabe o que faz e o que fala. Pois não? Então é um feito muito grande, é um feito que cada um que se consagra a Deus e tem condições de o Espírito Santo operar através do Espírito Santo, através da palavra de Deus, dá visão àquela pessoa mesmo se convertir, aquela visão da ótica da vida, da ótica espiritual, da ótica de salvação, que ele vai morrer e um Deus que deu a sua vida. Então, transformou o homem. Mas aquele que crê, ele deu a vida através da cruz do Calvário. Então, quer dizer, é muito mais sublime. O próprio Deus, ele se rendeu à vontade do Pai, do seu Filho, para que nascesse dessa visão aqueles que creem. E é justamente isso que nós precisamos compreender, e é isso que ele quer falar conosco nessa noite.
Se nós alcançamos essa visão, nós precisamos divulgar esse evangelho, né? Eles ficaram pasmos de ver o Senhor Jesus Cristo curar aquele cego de nascença, né? Agora, olha só, Ismael, lá em Gênesis 2:21, a primeira cirurgia, como foi? Desse médico. Então, o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou um de suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. Isso já estava fluente, já era de conhecimento desses homens aqui no Novo Testamento. Não era motivo para ficar pasmos com a cura de um cego de nascença, se o Senhor Jesus Cristo, se o Senhor Deus, Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, já tinham formado a mulher através do homem que saiu do pó. Era para essa fé, essa segurança estar firmada no coração das pessoas. Mas o homem é, por natureza, incrédulo, né? E é por isso que nós precisamos trabalhar. E é por isso que nós precisamos falar para as pessoas que estão ao nosso redor. Pois não, Ari? Geralmente, quando alguma pessoa era curada, era perguntado a ela antes: quer ser curado? Até numa hora difícil, Deus nos dá a liberdade, né? Que é preciso ter fé para querer ser curado. E é justamente isso que eu vou falar agora. Jesus conhecia e sabia que no cego faltava um pedacinho, uma fagulha que causava transtorno, que impedia a sua visão. É o que está escrito lá em João 9,6. Né? É o texto que nós estamos trabalhando, João 9,6. Tendo dito isso, cuspiu na terra, com a saliva fez lodo e untou com o lodo os olhos dos cegos. E aí existe enfermidade. Olha só, para chegar no ponto em que a nossa irmã Aline tocou, que o toque de Jesus pode curar. E Jesus, para tocar em uma pessoa, é imprescindível que ela creia, que ela se achegue a Ele, que ela fale: Senhor, eu quero, eu preciso do Senhor, eu acredito no Senhor. Porque senão, muitos chegaram perto de Jesus e foram indiferentes. E ainda hoje, muitos chegam perto de Jesus ao ouvir um cântico espiritual, ao ouvir uma mensagem pela ação do Espírito, até mesmo a ser matriculado numa igreja local, a frequentar privilégios de uma igreja local, mas não tem a salvação. Por quê? Porque não declararam, como a irmã Aline falou, interiormente, em espírito e em verdade, que aceita a salvação de Jesus. E aí, o escritor aos Hebreus, Ismael, capítulo 11, versículo 6, ele diz para nós o seguinte: Hebreus 11, 6. Ora, precisa de fé. Precisa de fé. Para a salvação precisa de fé. Sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Fé. Fé. Todo ser humano tem alguma enfermidade. Todos temos uma deficiência no corpo ou na alma. Logo, algo errado existe conosco. E a conclusão desse errado nos canaliza a pensar em quê? Pecado. Pecado. Todos pecamos. Romanos 5:12, por favor. Não. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens,
por isso que todos pecaram. É o problema que nós temos. É a enfermidade que nos assola. É essa enfermidade que leva o homem para o inferno. E em muitas circunstâncias, essa enfermidade espiritual leva o homem à enfermidade material também. Porque ele vai buscar a cura dessa enfermidade espiritual, material, em lugares que não canalizam para ele a pessoa de Cristo Jesus como Senhor e Salvador. E o pecado é desviar do alvo. O pecado é transgredir, o pecado é errar. Onde houver ser humano, há imperfeição. Pois o único que faz tudo corretamente, sem deixar nenhuma dúvida, é Deus. É Deus. E aí, precisamos entender que, seja onde for, na área que for, é fundamental confiarmos em Deus, na saúde ou na enfermidade. O médico receitou o remédio e curou? Tá bom, agradece ao médico, mas levanta sua mão para o céu e agradeça a Deus também. Só um pouquinho, mas só terminar aqui. Na saúde, na enfermidade, na riqueza ou na necessidade, com muito ou com pouco, acreditar em Deus está além de tudo que ocorre em nossa volta. É uma relação de pai para filho, uma relação incondicional, portanto. Lá no passado e hoje no presente. Ali naquele local onde o Senhor Jesus fez aquele milagre da multiplicação dos pães. Sim. E saciou ali 5.000 pessoas. E ali, quando teve um certo momento, os discípulos pegou parte deles, atravessou para o outro lado, e ele se ausentou-se. Mas ele deu o poder também de chegar ali, porque a multidão chegou para acompanhar ele. E ali, quando eles viram, tinha ali 1 ou 2 ou 3 barquinhos que estavam ali, ele se entrou no barco e atravessou para o outro lado. Eles estavam fazendo o quê? Procurando o dono do milagre. E chegando ao outro lado, sim, eles encontraram ele lá, com seus discípulos. Exato. Então, qual o motivo? O Senhor Jesus deu o poder deles atravessarem para o outro lado para estar com ele lá. Para mostrar a eles que eles não seguiam ele de coração verdadeiramente. E seguia ele por ver curas que ele fazia e pela alimentação. Não alimentação espiritual. Mas é material, né? Mas e é o que tem acontecido com muitos hoje. Isso foi necessário que o Senhor Jesus deixasse eles ir ali para explicar para eles. Vocês não me procuram, né? Vocês me procuram pela alimentação material. Exatamente. Mas não pela espiritual. E é por isso que precisa chegar ao Senhor. Precisa de coração, de alma e de espírito declarar ao Senhor. E aí, encerrando, ele veio para curar a doença espiritual. Por isso ele é o médico da alma. Médico humano, essa aqui é interessante, corre risco de se contaminar com a doença que trata. E sobre isso aqui, nós vimos nos noticiários quantos médicos morreram com o advento dessa pandemia, que estavam à frente do tratamento de outras pessoas, né? E, salvo engano, até médicos aqui de Itaperuna, de pessoas de família da nossa igreja, morreram por estarem tratando da doença de outras pessoas. E o que nós temos a dizer com isso, que em relação à doença espiritual, o Senhor Jesus não se contamina com o pecado.
Ele trata do nosso pecado, que é a doença espiritual que nós temos. Mas ele jamais, ele põe a mão no homem, ele abraça o homem, ele vive com o homem, contaminado. Como no texto aqui, ele sentou à mesa com publicano, com pecadores, com fariseus, mas ele não se contaminou com a doença daqueles homens, porque ele não se contamina com o pecado. E trazendo agora 2 exemplos de pessoas na Bíblia que acreditaram nos médicos, pura e simplesmente, e outras que acreditaram em Deus. Ismael, 2 Crônicas 16:12. 2 Crônicas, olha só. E caiu Asa doente de seus pés no ano 39º do seu reinado. Grande por extremo era a sua enfermidade. E contudo, sua enfermidade contudo, na sua enfermidade, não buscou o Senhor, mas antes aos médicos. Asa ficou doente. E ele não quis saber de Deus. Eu vou procurar só os médicos. E o resultado é na sequência desse versículo, nós não vamos ler. E Asa morreu. Confiou só no homem. E o resultado é esse. E no ano 39 do seu reinado, Asa caiu doente de seus pés, e sua doença era em extremo grave. Contudo, na sua enfermidade, não buscou o Senhor, mas antes os médicos. E morreu. E o salmista Asaf, no Salmo 77:10. Salmo 77:10. E eu disse, Asa falando, isto é enfermidade minha. E logo me lembrei dos anos da destra do Altíssimo. Asa confiou em Deus. Essa palavra serve para todos nós, mas principalmente os idosos, como nós estamos chegando lá. A enfermidade vai chegar, irmãos, mais cedo ou mais tarde. Mas não sejamos como Asa, né? Ficar triste, acabrunhado. Eu tomo um remédio aqui, tomo outro remédio ali, não resolve aqui, não resolve ali. Eu estou falando isso de experiência própria, dentro de casa. O nosso encontro com o Senhor Jesus Cristo vai chegar, né? Não estou falando para não procurar o médico, não, devemos procurar. O quanto tivermos recurso, devemos procurar. É necessário. Mas não entristeçamos a alma e o espírito. Façamos como Asaf. E eu disse, isto é enfermidade minha. Não tem solução. Uma hora vai chegar. Mas eu me lembrarei dos anos da destra do Altíssimo. Eu estou firmado em Deus. Eu estou confirmado, eu estou seguro e sei para onde vou. Não importa onde a sua doença está alojada. O remédio certo é confiar em Jesus. Os médicos podem falhar, mas a última palavra é como aqui está no Salmo 147:3. Salmo 147:3. Está falando do Senhor, então eu acrescentei aqui. O Senhor, Ele sara os quebrantados de coração e lhes ata as suas feridas. Ali. O Senhor sara os quebrantados de coração e liga-lhes as feridas. Essa deve ser a nossa fé e a nossa esperança com relação
a esse grande médico, Jesus Cristo, a esse médico da alma que está aqui dentro de nós. Amém. Se algum irmão tiver algum hino pensado para nós cantarmos, tenha liberdade para citar. Se não há, nós podemos cantar o hino de número 46 do nosso cenário, Cegueira e Vista. 46.
Vou estar passando o relatório da coleta dessa manhã. A coleta da ceia foi de R$ 703, da escola R$ 921, totalizando R$ 1.624. Agora nós vamos passar os avisos para a semana. Logo mais, às 19h30, nós teremos reunião de evangelismo. O compromisso estará mais uma vez com o nosso irmão Vitor Trócilo e o dirigente será o Ismael. Na quarta-feira nós temos reunião de oração. Na quinta-feira nós teremos reunião de estudo bíblico e o compromisso estará com o Ismael, não é isso? O Jorge também marcou uma reunião de evangelismo lá na casa dele amanhã, dia 14, e o compromisso nesta reunião estará com o nosso irmão Silvio Aurélio. Amanhã, às 19h30, reunião de evangelismo na casa do Jorge. Para a União Feminina, Tisa. Tá. Estudo com a Maria Helena, que está aqui no informativo, né? Dia 15, então, através do grupo de WhatsApp, não é isso? Estudo com a irmã Maria Helena, às 19h30, na terça-feira. Oi. Tinha lá na casa da irmã Maria Rita, às 6 horas, convidamos as irmãs para participar também. Certo. Visita na casa da irmã Maria Rita, da União Feminina, às 18 horas, na próxima quarta-feira. Nós vamos também comunicar aos irmãos, os irmãos já devem estar cientes, o Ismael mandou já essa semana lá no grupo do WhatsApp, que o Esforço Cristão está planejando um retiro para os dias 15, 16 e 17 de abril, no feriado da Semana Santa. E o local será o Chalé São Miguel. Esse Chalé São Miguel, para quem não sabe onde é próximo à Casa de Oração do Valão, um pouquinho antes da Casa de Oração do Valão. Então é bem aqui pertinho, tá? Nos dias 15, 16 e 17 de abril. E o valor será de R$ 140, já incluindo a estadia lá e também a parte de alimentação, R$ 140. Ainda restam algumas poucas vagas, né? O número de pessoas ali é limitado, então se alguém ainda desejar estar ali conosco nesses dias, procurar o Ismael, a Emily e a Priscila para poder dar o seu nome ali. Nós ainda estamos com algumas poucas vagas. É só isso, irmãos. Alguém tem mais algum aviso? Irmão Enio? Vamos lembrar então de estar orando pela nossa irmã Isa. Mais algum aviso, irmãos, que a gente não tenha lembrado? Se não tem, nós vamos passar então para os aniversariantes. Aqui no nosso informativo consta no dia 10 de fevereiro o irmão Nelson de Oliveira e também os aniversariantes de matrimônio desta semana. Dia 8, Emerson e Joana. E no dia 12, Ivan e Rosane. Então, os irmãos que estiverem presentes podem estar aqui à frente para que nós possamos orar por todos vocês. Convido então para nós nos colocarmos de pé, para nós encerrarmos este momento. Vou pedir o irmão Lailson que possa estar orando para encerrar. Querido Deus, amado Pai Celestial, nós te damos graças pela semana que o Senhor nos concedeu, nos guardando, nos sustentando, nos protegendo com a tua poderosa mão. Agradecemos pela noite de sono reparador também que o Senhor nos deu, e pela oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos aqui nesta manhã, para mais uma vez aprender a tua palavra.
Nessa manhã nós aprendemos que o Senhor Jesus Cristo é o médico do médico. Ele tem todo o poder no céu e na terra. Poder para curar o homem, não somente da sua enfermidade física, mas principalmente da sua enfermidade espiritual. Ele tem o poder de desvendar dos olhos humanos toda cegueira, toda escuridão da religiosidade, toda a escuridão do pecado e tudo aquilo que faz nos afastar de Deus. E nessa manhã nós aprendemos que o Senhor Jesus Cristo nos ama ao ponto de deixar a glória celestial e vir até a terra para morrer na cruz do Calvário, para nos dar tão grande salvação e tão grande felicidade. Pedimos a tua bênção sobre o Isaac, o superintendente da escola dominical, que o Senhor possa abençoá-lo, abençoar a sua família e dobrar o seu ânimo de estar sempre disposto a fazer o trabalho do Senhor com alegria. Também pedimos a bênção para a vida do nosso irmão Vitor, que o Senhor possa estar também fortalecendo a cada dia, enchendo de toda a sabedoria vinda dos altos céus, para que possa estar sempre preparado para falar do amor de Deus a nós e também àqueles que não conhecem ainda o Senhor Jesus Cristo. Queremos te pedir também por aqueles que fizeram aniversário durante a semana, que o Senhor possa estar abençoando grandemente e também abençoando aqueles que fizeram aniversário de matrimônio, nosso irmão Ivan e a sua companheira. Que o Senhor possa estar sempre com eles, fortalecendo essa união, que eles possam estar sempre presentes conosco, louvando e agradecendo o Senhor Jesus Cristo. Queremos te pedir por tudo que ainda irá acontecer durante este dia e que tudo seja para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. E que logo mais à noite, tudo que aqui for falado, seja para que pessoas venham a ter conhecimento da graça do Senhor Jesus Cristo, venham a ter um encontro com o Senhor Jesus Cristo para a salvação da sua alma. É o que pedimos e também lembramos os nossos irmãos que estão enfermos, que o Senhor possa estar com eles, abençoando os médicos, abençoando os medicamentos e confortando os seus familiares. É o que pedimos e entregamos, confiados e agradecidos, em nome precioso e amado do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém. E neste momento, irmãos, sempre eu recebi bastante mensagem dos irmãos me parabenizando pelo meu aniversário, e eu no momento eu quero agradecer a toda a igreja, né, pela essa gratidão que os irmãos têm tido para comigo. Eu não vou ficar apontando a ninguém, porque senão estou sujeito a errar. Mas nós temos uma irmã aqui, que antes de eu e minha companheira, que tinha saudade passada aqui dentro, antes dos irmãos me recolher aqui, eu e ela já abraçava nós lá na rua, que a irmã quis. Ó, irmão, glória a Deus por isso, irmão. Amém, meus irmãos?